Há mais de 2000 anos, em setembro de 490 a.C., o destino da Grécia estava prestes a mudar para sempre. No horizonte do Mar Egeu, 600 imponentes navios persas surgiram como uma sombra de destruição, trazendo um exército de 30.000 soldados determinados a expandir o vasto império de Dario, o rei da Pérsia. A missão era clara: capturar e subjugar a Grécia, impondo sua supremacia. Mas 11.000 guerreiros gregos se levantaram contra todas as probabilidades, onde por 3 horas enfrentaram a força esmagadora do inimigo em uma batalha feroz. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Vestindo armadura pesada e exaustos pela luta, esses heróis correram mais de 30 quilômetros até Atenas para garantir que a cidade estivesse pronta para resistir. Naquele tempo, a Grécia não era unificada. Era uma coleção de cidades-estado independentes, cada uma com suas próprias leis, governo e cultura. Entre elas, Atenas, Corinto e Esparta se destacavam. Mas foi Atenas que se tornou o coração pulsante da resistência e o símbolo de uma luta que ecoaria por séculos. 20 anos antes, Atenas havia se livrado do seu rei chamado de Hípias, por ser um tirano, cruel e muito brutal. Hípias, após ser deposto, fugiu para a Pérsia, onde foi recebido como amigo e, consequentemente, se aliou a Dario na Guerra de Maratona. Ele apontou os melhores lugares por onde os persas poderiam começar a sua invasão. Os persas acreditavam que foram destinados a dominar o mundo como se seu direito viesse diretamente dos deuses. Em sua implacável expansão imperial, esperavam que todas as nações dobrassem seus joelhos diante de sua supremacia. E para eles, a guerra começava com uma simples exigência de rendição. Mas quando palavras não bastavam, eles respondiam com toda a força de seus soldados, avançando como uma tempestade, esmagando qualquer resistência que ousasse desafiá-los. O rei Dario por anos ficou de olho em Atenas e achou que era hora não somente de conquistar Atenas, mas sim toda a Grécia. Ele tinha um servo que todos os dias durante o jantar dizia em seu ouvido: "Senhor, não se esqueça dos atenienses." Isso porque os atenienses apoiaram revoltas por todas as ilhas gregas a fim de se livrarem das invasões persas. Um ano antes da batalha, em 491 a.C., Dario envia emissários a Atenas e Esparta, exigindo uma oferta simbólica de terra e água, em reconhecimento do poder da Pérsia. Os atenienses acabaram por lançar os emissários por um precipício e os espartanos atiraram os outros 2 em um poço. Isso é Esparta! Os gregos odiavam a ideia de serem escravos e por isso estavam determinados a não deixarem os persas invadirem seus territórios. Dario ficou furioso e mobilizou o seu exército e reuniu uma frota de 600 navios. Quando partiram para a Grécia, o rei exilado Hípias foi com eles e ajudou os persas a escolherem um local adequado para o seu tipo de força. E na região geográfica de Atenas, não havia lugar melhor que as planícies de Maratona. As forças de invasão persa consistiam em 30.000 homens e eram comandadas por Datis. Enquanto os persas desembarcavam seus homens, o exército grego se reunia nas montanhas de Maratona, perto da praia. O exército de Atenas era composto por várias tribos locais. Eram 1.000 homens de 11 tribos diferentes, e cada um com seu próprio general, porém todos eles comandados por um general ateniense chamado de Miltíades. Miltíades enviou Fidípides a Esparta para pedir ajuda. Ele era um corredor e podia correr o dia todo levando mensagens. Os gregos costumavam usar corredores como mensageiros, muito provavelmente por conta do tipo de terreno irregular que era tão típica na Grécia. De acordo com o historiador Heródoto, ele correu 240 quilômetros em apenas 2 dias, mas sua corrida épica foi em vão. Os espartanos estavam celebrando um feriado religioso e se recusaram a marchar até depois da lua cheia. Os espartanos eram muito devotos e muito arrogantes de certo modo. Por conta da recusa de Esparta, Atenas estava só, e a situação de Miltíades não era nada boa. O destino de Atenas agora dependia exclusivamente da coragem de seus próprios homens. O exército grego confiava em seus hóplitas, soldados de infantaria pesada, cujo nome vinha de seu principal símbolo de defesa, o escudo chamado de hoplon. Com 1 metro de diâmetro, o hoplon protegia apenas metade do corpo de cada guerreiro, mas a força dos hóplitas não estava em sua individualidade, e sim na formação coletiva.
Lado a lado, seus escudos se sobrepunham, uma barreira que só poderia ser rompida se um soldado falhasse. Eles lutavam em formação de falange, uma parede quase impenetrável de homens, escudos e lanças que avançava como uma força irresistível, esmagando tudo em seu caminho. Das montanhas que cercavam a praia de Maratona, Miltíades e seus 10 generais observavam o campo de batalha. Eles tinham uma visão clara do exército persa, uma força gigantesca, o dobro do tamanho dos gregos, compostas por soldados de todos os cantos do vasto império do rei Dario. Arqueiros da Etiópia, espadachins indianos e cavaleiros das estepes asiáticas formavam um exército tão diverso quanto imenso. Mas havia um problema nisso: eles não compartilhavam uma língua ou um propósito comum, além da obediência forçada ao rei da Pérsia. Os gregos, por outro lado, eram vizinhos. Eles falavam a mesma língua, compartilhavam tradições e valores e, acima de tudo, estavam unidos por um propósito maior: salvar a sua independência. Eram homens lutando ombro a ombro por sua terra e por sua liberdade. Por 4 dias, os exércitos ficavam frente a frente e nenhum deles parecia ansioso por lutar. Os gregos estavam em uma boa posição e por isso não tinha pressa da batalha. Além do mais, um erro poderia custar muito caro, pois numericamente estavam em desvantagem. Cada decisão de Miltíades carregava o peso do destino de Atenas. Do outro lado, os persas enfrentavam um desafio diferente. Por conta de seu exército numericamente maior, os suprimentos eram limitados. Sem comida e sem água, a guerra se tornaria impossível de se sustentar. O comandante persa Datis hesitava. Ele acreditava que entre os soldados atenienses poderia haver homens leais ao tirano Hípias, pronto para se rebelar e entregar a cidade de Atenas ao controle persa. Enquanto isso, do lado grego, Miltíades não atacou porque tinha também uma certa esperança de receber reforço do exército de Esparta. E nisso, nenhum dos lados se mexeu. Porém, o comandante Datis, determinado a romper o impasse, arquitetou um plano ousado para garantir uma vitória rápida. Ele decidiu dividir suas forças, recolhendo para seus navios parte de sua cavalaria e infantaria. Sua intenção era clara: atacar a desprotegida cidade de Atenas, enquanto o restante de seus exércitos mantinha os gregos ocupados em Maratona. O comandante Artafernes ficou com um efetivo de 12.000 soldados, encarregado de combater o exército grego. Datis, por sua vez, sabia que sua manobra exigiria tempo, mais de 10 horas para navegar até Atenas e várias outras para desembarcar o seu exército. Mas se tudo corresse como planejado, Atenas cairia antes que os gregos tivessem a chance de reagir. Miltíades e seus generais rapidamente perceberam o perigo iminente, e para salvar Atenas, os gregos precisariam realizar algo extraordinário: derrotar rapidamente os persas em Maratona e em seguida fazer uma marcha forçada até Atenas para impedir o avanço de Datis. Diante deste perigo iminente, Miltíades percebeu que não havia mais tempo a perder. Ele reuniu seus 11.000 homens e os organizou em uma falange retangular, uma formação sólida, mas que apresentava um risco preocupante. O comandante grego sabia que a linha inimiga era muito extensa e temia que os persas tentassem cercar as suas tropas, atacando pelos flancos. Esses detalhes da batalha chegaram até nós graças a 2 grandes historiadores gregos: Heródoto, que escreveu sobre a batalha pouco tempo após o seu acontecimento, e Plutarco, que séculos depois compilou informações de diversas fontes para narrar este momento decisivo. Enquanto os soldados gregos avançavam com disciplina e determinação, Miltíades já enfrentava outra preocupação em sua mente: as fileiras de arqueiro dos persas. Com um alcance mortal de até 300 metros, suas flechas poderiam transformar o campo de batalha em um verdadeiro inferno. Mas os gregos não tinham escolha. Precisavam atravessar esta distância correndo ou seriam dizimados antes mesmo de alcançar o inimigo. Então aconteceu. Quando correram em direção ao inimigo, a saraivada de flechas persas caiu sobre os soldados como uma tempestade mortal. Cada passo era uma corrida contra o tempo e contra a morte. Quando as tropas de Miltíades se puseram a correr, os persas ficaram atônitos. Por natureza, uma falange avançava lentamente. Imagine-se com uma armadura, um escudo pesado, uma lança e uma espada. Tudo isso pesando 30 quilos e tendo que correr até o inimigo e, chegando lá, lutar ferozmente com ele em campo de batalha. Os hóplitas treinavam duro para isso. Havia até mesmo um evento nos Jogos Olímpicos, que era uma corrida de 400 metros com uniforme hóplita completo. Os persas, observando essa cena, ficaram impressionados.
Em suas posições, eles viam o centro da linha grega avançando em sua direção. Eles esperavam que os gregos chegassem cansados e sem fôlego para lutar. Os persas não eram conhecidos por sua infantaria pesada. Seu armamento era leve, composto por lanças curtas e cimitarras. Quando os dois exércitos finalmente se encontraram, os persas logo perceberam que suas armas eram inferiores. Porém, como possuíam a maior quantidade de soldados, começaram a empurrar os gregos para trás. A tática de Miltíades parecia ter falhado. E enquanto isso, Dátis se aproximava de Atenas. Seria o fim da Grécia? No momento em que os persas pensaram em que a vitória estava próxima, algo surpreendente aconteceu. As laterais da falange grega começaram a avançar com força, empurrando as laterais das linhas persas em direção ao centro. A manobra foi simultânea. Uma parte da falange girou para a esquerda e a outra parte para a direita, formando um círculo que começou a pressionar sobre o inimigo. Essa tática foi usada muitos anos depois por Aníbal, para derrotar de maneira esmagadora os romanos. O centro da linha persa começou a ceder, e agora cansados e enfraquecidos, não havia escapatória. O armamento grego, eficiente e mortal, abateu os persas com precisão devastadora. Os persas ficaram abatidos, nunca haviam sido vencidos pelos gregos, mas agora centenas de seus soldados estavam mortos. Os persas em pânico começaram a fugir e correr para seus navios, desesperados para escaparem da morte iminente. E os gregos, ainda inflamados pela fúria da batalha, não hesitaram. Com todas as forças que lhe restavam, começaram a perseguir os persas até a orla marítima, determinados a impedir que escapassem. Após 3 horas de intenso combate, Miltíades encorajou seus homens cansados e ordenou que suas tropas marchassem para Atenas em uma marcha forçada de 35 quilômetros com um uniforme completo. Os atenienses foram heróis e chegaram a tempo de impedir que os persas desembarcassem em Atenas. E os persas, por sua vez, ao perceberem que a oportunidade havia se perdido, se viraram e começaram a recuar, retornando para a Ásia. Atenas estava salva e a coragem dos gregos havia triunfado sobre o Império Persa. Maratona não foi apenas uma batalha, foi uma luta pela liberdade. Os atenienses entenderam que a verdadeira liberdade não tem preço e que não há força no mundo que possa dominar aqueles dispostos a defendê-la com coragem e determinação. Ao derrotar os persas, eles não apenas salvaram Atenas, mas garantiram o direito de viver sob suas próprias leis sem opressão. A liberdade é o maior tesouro de um povo e, se necessário, deve ser defendida a todo custo, porque, no fim, se a liberdade não é algo pelo qual vale a pena lutar, o que mais realmente importa?